Hoje é dia 26 de maio de 2021. Desejo a todos e todas uma excelente noite. Eu sou o professor Wilson e, conjuntamente com a professora Lucilene Garcia e com o professor Wilson Sardinha, irei mediar o nosso 11º encontro online da nossa TV Web Santos. A equipe da TV Web Santos trabalha incansavelmente para que este canal esteja sempre em defesa do ensino público, democrático, gratuito, laico, acolhedor, inclusivo e de qualidade. Este canal não se sujeita a defender interesses de pessoas ou instituições particulares. Neste canal, a educação tem voz e independência. Boa noite, professor Wilson Sardinha. Boa noite, Lucilene. Boa noite, Wilson. E hoje eu estou muito feliz com o convidado, tá? Sei que temos um convidado hoje sensacional. É um colega de infância. Esse é o cara, viu? Boa noite, Wilson. Boa noite, Sardinha. Boa noite, galerinha do Armando Santos. Hoje teremos uma noite inesquecível. Boa noite, professor Rodrigo Anselmo. Seja bem-vindo ao nosso canal aí na TV Web Santos. É um imenso prazer tê-lo conosco. Boa noite, pessoal. Boa noite, Wilson. Boa noite, Wilson. Boa noite, Lucilene. Lucilene, desculpa. Galera, seguinte, eu que gostaria de agradecer muito o convite que foi feito. O Wilson, um amigo de infância mesmo, né, lá da Baixada Santista, aqui de São Paulo, né, foi um convite que ele me fez e eu não podia negar, né. Desde sempre a gente é muito amigo e a gente sempre tem essa parceria. E aí, conversando com o Wilson, claro, o Wilson, uma pessoa simpaticíssima, que me acolheu super bem, agora conhecendo a Lucilene há poucos minutos, nossa, uma pessoa incrível também, e gostaria de até deixar aqui uma coisa que eu acho muito bacana, e antes de eu começar a minha fala, antes da gente começar a entrevistar, eu gostaria de parabenizar a Escola Armando Santos, também a TV Web Santos aí, por essa iniciativa, porque essa é uma iniciativa que tem muito a ver com a minha formação de jornalismo. Depois eu vou falar um pouquinho mais. Logo que eu fiz meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz um trabalho que se chamava Educomunicação. Isso que vocês estão fazendo é realmente isso, unir a comunicação com a educação em prol de cidadãos mais críticos, mais conscientes e alcançar realmente o que a gente quer na educação, que é realmente um país melhor, uma sociedade melhor. Então, olha, parabéns para todos vocês. Eu acho muito bacana, Rodrigo, você estar aqui presente, né? Acabou que a Lucilene não se aguentou e fez aí a apresentação do Rodrigo. Pessoal, o Rodrigo vai contar um pouquinho da história deles. Eu sei que vocês vão gostar muito aí, mas é interessante, né, que vocês devem ter percebido que ele me chama de Wilson, né? Acho que só 3 pessoas me chamam de Wilson. O Rodrigo, a minha mãe e a minha esposa. Então, é fato, né? É a nossa amizade, né, Rodrigo? Olha, Rodrigo, eu já vou passar a bola para o professor Wilson, ele vai fazer uma entrevista formal com você. E aí eu faço questão, no finalzinho, se tiver 5 minutinhos para a gente, eu quero fazer uma entrevista informal lá nos moldes lá do Zoação, da Rádio Web Santos também, que traz muito humor. Então eu quero você com a gente até o final, tá bom? Não, pode deixar. Já estava esperando. Vai ser bacana, vai ser legal. Tá certo, fique à vontade. Então, Rodrigo, sempre aqui no início do canal, a gente pede o convidado para se apresentar para a nossa comunidade, tá? A sua origem, né? O bairro onde você cresceu, a sua escola no fundamental, né? Faça uma breve apresentação para a nossa comunidade, para começar a te conhecer. Então, eu sou de São Paulo, né? Como eu falei no começo, da Baixada Santista, na região ali. Quando a gente fala Baixada Santista, todo mundo vai conhecer só por Santos, e mais por conta do time do coração aí do Wilson, que é Wilson. Eu sou uma das únicas 3 pessoas que chamam ele de Wilson. Então, justamente por conta do Santos. Então, muita gente conhece a região por conta de Santos ali, né? Então, eu nasci em Santos, mas eu morei em Santos pouquíssimo tempo. Morei, acho que, olha, minha mãe, quando ela assistia aquela, até vai me corrigir, mas se eu me lembro bem,
foi um ano e meio, não mais que isso, ali na ponta da praia. E logo depois a gente se mudou para Praia Grande, que é uma cidade do lado de Santos. Muita gente acha que Praia Grande faz parte de Santos. Na verdade, Praia Grande era um bairro de São Vicente, que é outra cidade que está ali, que foi a primeira cidade brasileira, e aí depois ela se emancipou e virou Praia Grande. Então, eu morei ali no bairro Jardim Guilhermina, né? Jardim Guilhermina. Né? Não sei, não posso confirmar esse dado que eu vou passar aqui para vocês. Mas aquela atriz Guilhermina Gimli, até onde eu sei, ela tem alguma coisa a ver com a família ali do pessoal que inaugurou, né, o Jardim Guilhermina. Não tenho certeza dessa informação aí, mas já vi alguma coisa próxima. E, né, eu morei ali, né, naquele bairro, Rua de Terra, uma cidade que, apesar de ser de praia, é totalmente diferente do que a gente vê hoje. Uma cidade igual ao Rio de Janeiro, Leblon, um local totalmente badalado. Não, era como se fosse uma cidade de interior, mas na praia. Então, a gente tinha pouca coisa ali. A gente brincava na rua. Lembro que a Rua de Terra a gente brincava lá, a gente andava de bicicleta por ali, as pessoas ficavam na frente das suas casas, eu lembro muito bem. E eu comecei a estudar numa escola, eu estudei em duas escolas públicas lá. Foi a Casa de Portugal, que era ensino infantil, né? Então eu estudei ali até o prezinho, né, que a gente chamava na época, né? E aí depois eu passei para o Abraão, que era logo na frente dessa escola, que a gente chama de Guilhermina também, por ficar no bairro Guilhermina, mas o nome da escola é Abraão Jacó Laffer. É uma escola super bacana. Só que eu estudei pouco tempo lá. Eu estudei acho que 6 meses, e como meu pai trabalhava em banco, ele foi transferido para Ribeirão Pires. A gente continuou com a casa lá, eu fui para Ribeirão com meu pai, né? A gente ficou 2 anos lá, e lá eu estudei numa escola chamada Doutor Ruth Neves Santana. Eu lembro até hoje que a minha primeira professora era, acho que descendente, não sei se ela era descendente ou se ela era nativa mesmo, mas ela era uma alemã que o nome dela era Iboia, se eu não me engano. Se eu não me engano, minha mãe também vai me corrigir com isso daí depois. E aí eu estudei a primeira e a segunda série lá, e depois eu voltei para a Baixada, quando meu pai retornou para Praia Grande, né? E aí meu pai trabalhava em Praia Grande e eu voltei a estudar no Abraão mesmo, no Guilhermina, onde eu fiquei até a sexta série, e depois de lá eu fui para uma escola particular que tinha bem na rua que eu morava ali, que era a Fortec. Eu lembro que foi muito bacana, foi muito gratificante estudar nessas escolas, porque eu me lembro bem do ensino infantil, lembro de sentar, comer todo mundo junto, lembro do Abraão, que tinha uma quadra bem grande, os professores eram muito legais, eu lembro da professora Elizabeth, nossa, ela me deu aula na terceira e na quarta série, foi isso? Foi terceira e quarta série, é isso mesmo. E aí, depois, indo para a Fortec, né, que era uma escola particular, eu senti o baque, senti a diferença, assim, senti a diferença. E realmente, o que a gente percebe, lógico, todas as escolas são muito bacanas, mas quando você está numa escola pública, o carinho, né, essa coisa humana é muito bacana, né, essa coisa próxima, né. E eu senti falta, quando eu fui para a escola particular, eu senti falta desse convívio. E eu fiz o ensino fundamental, terminei o ensino fundamental lá na Fortec, o que foi bem legal, assim, e depois eu fui para o ensino médio, mas dentro da mesma escola, mas aí a gente vai seguindo. Rodrigo, eu gostaria que agora você homenageasse alguns professores no seu período de infância e início da adolescência, do seu ensino fundamental 1 e 2. Olha, é o que eu falei, uma dessas, acho que essas professoras que eu mencionei já são muita referência, né? Eu lembro que a Iboia, ela teve um tato e um cuidado muito especial ali, principalmente porque teve um período que a escola entrou em greve e a gente ficou um longo tempo sem aula, e ela se dispôs a ajudar a gente que estava começando ali na alfabetização, lembro muito bem disso, a Iboia muito, muito bacana. A professora Elizabeth, com quem eu tive aula na terceira e na quarta série, nossa, muito, muito bacana. Pena que eu perdi o contato dela, não sei se ela ainda está em Praia Grande, não sei, não convivi mais com ela, mas se eu posso destacar aqui um professor do ensino fundamental, e também foi um professor meu do ensino médio, se tem um professor, não por os outros professores não serem importantes,
Mas esse professor, o professor Francisco, professor de história, o Chico, ele era um professor que realmente chamava a gente à responsabilidade, chamava a gente a refletir sobre o que estava acontecendo, sobre a realidade do país, sobre a realidade do mundo. Inclusive, eu fui buscar depois, mais para frente, a minha escolha na faculdade veio justamente pelas aulas que eu tive com ele. E ele era um cara super para frente, apesar das dificuldades, ele era um cara super para frente e ele conhecia muito bem as dificuldades, porque além de professor, ele trabalhava num presídio e ele sabia o quão triste é quando, de repente, você tem as pessoas mais jovens e elas vão para uma outra situação. Né? Então, eu acho que ele tinha essa responsabilidade com a gente, eu agradeço muito, devo muito da minha formação, de ter corrido atrás do estudo por conta do Chico. Nossa, o Chicão era fantástico. Inclusive, quando a gente se formou do ensino médio, a gente fez uma homenagem para ele. A gente pegou uma bandeira do Brasil, a gente assinou, entregou para ele, foi super bacana, foi super legal. Que legal ver esse carinho que você tem pelos professores. E, professor Rodrigo, eu falo que a pessoa que tem um hábito de leitura, automaticamente ela passa para outro nível, né? Porque ela adquire um conhecimento inestimável. O senhor já teve alguma obra ou autor que marcou profundamente a sua vida? Olha só, é muito, muito legal a gente falar de leitura, Lucilene, porque assim é algo que às vezes é subestimado, né, pelas pessoas e às vezes a gente coloca como, por exemplo, que o jovem não gosta de ler. A gente sabe que o hábito de leitura é um hábito difícil, né? Não é um hábito fácil, é um hábito que a gente tem que ir desenvolvendo. Mas a gente tem fases de leitura. E eu, no meu caso, eu tive várias fases diferentes de leitura. Tiveram várias fases muito distintas de leitura. Eu vou até mostrar para vocês. Quando você fala de autor, provavelmente um dos primeiros que me chamou a atenção foi o Marv Wolfman e o George Pérez, que desenhavam os Novos Titãs, que é uma revista em quadrinhos da DC, daqueles filmes de herói que a gente está acostumado a ver hoje nos cinemas. Foi a primeira coisa que eu vi. Quando eu olhei esses quadrinhos, lógico, são desenhos que hoje a gente vê e acha, nossa, são meio antiquados e tal, mas naquela época era algo fantástico. E eu lembro muito bem, eu tenho uma memória afetiva de comprar essas revistas com a minha mãe e sentar na praia e ler, enquanto ela ia lendo as revistas dela, eu ia lendo essas daqui. Então, George Pérez, ele é roteirista de quadrinhos, na verdade, George Pérez, o desenhista, e o Marv Wolfman, um roteirista. Então, muito bacana, dois muito bacanas aqui. Depois, mais para frente, um autor que me chamou muito a atenção, e muito provavelmente foi esse o cara que me fez ir para o jornalismo, é esse cara aqui, Neil Gaiman, que ele é jornalista, roteirista também de quadrinhos, escritor, tem vários livros publicados, inclusive várias séries que a gente tem hoje na Amazon Prime, como como é que é? God, não vou lembrar, não. Tem alguma coisa com God ali. E o próprio Sandman, que vai virar uma série da Netflix, ele tem vários livros publicados e talvez seja um dos autores contemporâneos mais vendidos que a gente tem. E aí, nessa história aqui do Sandman, na verdade, essa história, não fui eu que conheci sozinho, na verdade, quem me apresentou essa história foi meu irmão que tinha um hábito da leitura muito forte, né? Então, esse autor também é um outro autor que me chamou muito a atenção. Eu não tenho nenhum exemplar aqui, mas eu não posso ser injusto também com Maurício de Souza, né? Maurício de Souza foi quem me fez chegar nos quadrinhos. Se eu cheguei a ler Novos Titãs, ver Marv Wolfman e George Pérez, foi porque eu li Maurício de Souza, né? Então, Maurício de Souza, fantástico, o Recruta Zero, porque eu lembro que tinha um caderno no Estadão que se chamava Estadinho, e lá vinham umas tirinhas, e eu adorava ler aquelas tirinhas. Meu pai sempre comprou, sempre teve muito jornal em casa, minha mãe sempre leu muito, meu irmão sempre leu muito, sempre foram pessoas que leram muito. Eu era a pessoa que menos lia, por incrível que pareça. Só que eu fui tomando gosto, e é isso que eu falo, é um hábito que você vai desenvolvendo, não é algo que nasce com você. É como andar de bicicleta, quanto mais você anda, mais você quer andar, né? E aí depois, quando eu fiquei mais velho, né, aí eu já era adulto e eu já lia outras coisas, chegou esse livro aqui, né, o Harry Potter, que veio com
com muitas coisas bacanas aí, né? Muitas ideias sobre escola, sobre igualdade, esse tipo de coisa, muito bacana. Foi um livro também que me influenciou bastante. E profissionalmente, eu como atuo com jornalismo, também na parte de design, esse autor aqui, Robin Williams, desse livro Design para quem não é designer, foi um dos primeiros livros, na verdade foi o primeiro livro que eu comprei quando eu estava na faculdade, né? Então me auxiliou bastante, né? Então é muito bacana, esses autores me influenciaram, né? A gente sabe, por exemplo, infelizmente, no caso do Harry Potter, infelizmente a autora ela tem algumas condutas não muito legais, né? Mas no restante é muito bacana. E também tem outros livros aqui, quer ver? Só para... Tem uma coleção que está aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver, que é de livros clássicos que eu comprei, era da Folha, e ali tinha um livro que eu me apaixonei, um livro que tem quase 100 páginas só, que se chamava, e eu morava sozinho nessa época, e eu li no escuro, só com uma lanterna, que se chama A Outra Volta do Parafuso. Gente, leiam, é do Henry James. É uma história de terror e eu não sabia que era terror. Meu Deus do céu, qualquer barulho que acontecia dentro daquele apartamento, eu achava que o mundo estava acabando. Fantástico. Então, realmente, tem autores que eu gosto muito. Nossa, muito legal ver sua paixão pela leitura. E é o que eu falo, importante é ler, né? Que seja história em quadrinho, que seja livros de literatura, que seja jornais, revistas, o importante é ler, porque realmente a leitura transforma. E, Rodrigo, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né, do ensino médio para o técnico, conta pra gente, como é que foi essa trajetória aí do ensino técnico em informática e depois a sua escolha em graduação em jornalismo? Então, olha só, é uma coisa que é muito engraçada, porque, como eu falei, eu fui fazer um ensino, eu fui terminar o ensino fundamental na escola, na Fortec, que era uma escola técnica. Naquele momento, escola técnica não era uma coisa que era muito comum. Por exemplo, a própria ETEC, onde eu trabalho hoje, ela não existia ali. Tinha em Santos, talvez, muito longe, né? Era de difícil acesso, então só tinha o ensino que seria o ensino particular, técnico, que acabou aparecendo ali na rua de casa. E essa escola era muito forte na área de informática. E quando eu fui buscar informática, eu pensei, nossa, que legal, eu sempre gostei de jogar videogame, né? Eu vou fazer informática e vou fazer jogos, vou desenvolver vários jogos, vou fazer várias coisas, né? Adolescente, né? Pensando mais na área do entretenimento. Quando eu cheguei lá, não tinha nada disso. Nada, absolutamente nada, era programação, era cálculo matemático, era tudo. Aí eu falei, nossa, eu amei esse curso técnico, gostei tanto que eu fui fazer outra coisa na minha faculdade. Ou seja, não gostei. Eu realmente não gostei. Falei, nossa, eu aprendi, mas nossa, eu acho que não é para mim. Eu vou buscar uma outra coisa, né? E eu acho que a informática me motivou a buscar uma outra coisa, e eu acho que muito por também influência dos professores ali, né, de eles enxergarem em mim uma outra vertente, uma outra habilidade ali, né, que não fosse a habilidade da informática, e aí eu fui buscar o jornalismo. É aí que eu busquei o jornalismo, aí que eu pensei justamente por influência de tudo que eu lia, né. Aí eu falei, bom, eu acho que eu vou buscar aqui algo diferente, algo que trabalhe dentro daquilo que eu gosto. Eu gosto realmente da leitura, eu gosto realmente da comunicação, de me comunicar, de conversar com as pessoas, de repente pensar nesse lado social, porque na verdade o jornalista nada mais é do que um servidor social, né? Como é o caso do professor. Ele tem a mesma função do professor, mas ao invés de falar para um público que é um público mais específico, ele fala para um público mais amplo. Mas é basicamente a mesma função. Você tem que pegar a informação que você tem que converter ela de uma forma que as pessoas entendam, compreendam e passar para as pessoas da forma mais fácil de ser compreendida possível. Então, é um trabalho social. Então, eu acho que, por conta disso, eu acabei buscando jornalismo. E também nossa, foi até uma coincidência, porque eu, na adolescência, comecei a trabalhar numa ONG que organizava festivais de folclore lá na Baixada Santista. Então, a gente trazia pessoas de fora, gringos e tudo mais, né, e a gente conduzia, eles apresentavam
a cultura deles, eles dançavam, apresentavam comida típica, né? Era bem bacana, era bem legal. E eu acho que esse lance social ficou comigo. E aí nossa, eu não posso fazer outra coisa que não seja algo mais voltado para esse lado. Por isso que a minha carreira, a minha trajetória, se eu for analisar, ela está toda cercada ali pelo lado social. Lógico, entram empresas particulares, tem empresas privadas ali no meio, mas muito do que eu vejo é eu trabalhando realmente nessa parte, que é a parte de cuidar do próximo, né, de conversar com as pessoas. Então, foi daí que veio. O jornalismo acabou vindo naturalmente aí para mim. Rodrigo, conte para nós sua experiência em trabalhar em TV e também de trabalhar em ONG. E eu gostaria também que você falasse um pouco, né, das suas aulas de inglês, porque eu sei que você também é professor de inglês. Legal, bacana, Wilson. É legal vocês mencionarem aqui. E eu vou ter que fazer também vou ter que fazer uma homenagem aqui a alguns professores que eu tive também, justamente por conta da escola de inglês. Mas vamos lá, vamos começar do primeiro, que na verdade de todos que eu entrei antes foi na ONG. A ONG era o seguinte, é uma ONG que o nome é enorme, né? Que é a Associação Brasileira dos Organizadores de Festivais de Folclore e Artes Populares. E o nome pequenininho fica a Brasofa, né? Essa ONG foi criada, né, por uma comissária de bordo da Varig, né, Helena Lourenço, e ela criou essa ONG com o intuito de trazer, né, estrangeiros para o Brasil, criar um festival para congregaçar todo mundo, né, trazer diferentes culturas, né, para mostrar para as pessoas a cultura folclórica de diferentes lugares, inclusive do próprio Brasil, né? Então, trazendo pessoas do próprio Brasil para esse festival, para que as pessoas conhecessem, né? E isso muito bacana, com apoio, na época, das prefeituras das cidades, ali aconteceu em Praia Grande, em Cubatão, em Santos, Guarujá, aconteceu em vários lugares. E aí, nessa ONG, eu era muito jovem, eu tinha, acho que, 14 ou 15 anos, quando eu fui convidado por uma amiga minha que estudava comigo, né, no ensino fundamental, estudou comigo no ensino fundamental e também eu ainda conversava com ela no ensino médio, e ela trabalhava nessa ONG, minha prima também, falou, vocês estão precisando de uma pessoa lá para ser voluntário, como você já estuda inglês, você já conhece, né, o idioma, e a gente traz muita gente de fora, então, para você ajudar a gente e tudo mais. Eu lembro que logo que eu fui, no primeiro dia eu entrei no hotel, eu vi um grupo de russos de um lado falando russo, do outro lado um grupo de franceses falando francês, eu nunca tinha visto ninguém falar idioma antes, falei, nossa, que coisa incrível, que coisa fantástica. E aí eu passei anos trabalhando, guiando essas pessoas, né, levando elas até o palco, né, para elas se apresentarem, inclusive várias vezes, né, a gente teve que levá-las até o hospital e tudo, mas tudo isso fazendo em inglês, né, em espanhol. E por muita sorte, eu fiquei lá, acho que durante uns 9 anos, por muita sorte eu consegui viajar para diferentes lugares, né, eu cheguei a conhecer um país, a primeira vez que eu viajei para fora do país, realmente foi por conta de Saung, né, eu fui para o Chile para organizar o festival deles lá no Chile, foi bem bacana, foi bem legal. Isso, assim, numa ONG em que eu era voluntário, eu doava o meu tempo, mas eu ganhava muito em termos de cultura, né? E as pessoas também que acompanhavam esse festival ganhavam muito. Então foi uma experiência que ficou muito para mim, uma experiência que realmente você vê uma situação difícil, você sabe a dificuldade que existe para fazer alguma coisa, principalmente no terceiro setor, nada te abala, né? Quando você entra numa empresa, alguém, nossa, mas está faltando café aqui, cara, é que você não esteve numa ONG para você ver como é difícil realmente ter dinheiro para coisas simples, né? Então, na empresa, você está lucrando, né? No terceiro setor, você precisa correr atrás de muita coisa. E aí, a segunda coisa que me apareceu, vamos lá, qual foi a segunda? A segunda foram as aulas de inglês. Eu estava terminando meu curso de inglês ali, né? Logo depois que eu terminei o ensino médio, estava terminando o curso de inglês, e aí um professor meu, professor Eduardo, e o meu irmão, que também dava aula lá, me indicaram para o coordenador para eu dar aula, para fazer um treinamento para poder dar aula. E aí eu primeiro já era apaixonado porque eu via meu irmão sendo professor de inglês e eu via o Eduardo, eu já admirava muito, eu gostava muito daquele negócio, eu achava muito bacana aquele negócio de estar na frente da sala
de dar as aulas. Eu falei, caramba, eu quero fazer isso também. E aí eu comecei numa escola pequena primeiro, e fui aprendendo, né? Quando a gente entra, começa a dar aula, né? A gente não sabe muito bem como se portar, o que fazer, né? Para onde olhar, como tratar os alunos, né? E eu fui aprender e eu deixo assim uma homenagem muito bacana também a essas pessoas que me ajudaram ali, né? Na FISC de Praia Grande, que foi, desculpa até falar o nome da empresa, mas eles me convidaram a dar aula ali e o coordenador ele me treinou muito, ele me disse muito sobre o que é dar aula, a preocupação com o aluno. Então, muita coisa que eu faço hoje em termos de aula, o professor que eu sou hoje, eu devo muito a essa pessoa, eu devo muito ao Elvio, Fabrício, que foram pessoas, Ana Paula, que trabalhou comigo, e tantos outros que trabalharam ali também, não vou mencionar o nome de todo mundo para não ser injusto, mas, assim, pessoas que me ajudaram muito, né, quando eu iniciei. E a TV veio da ONG. Aí que é uma coisa estranha. Eu comecei a fazer jornalismo, eu estava com 6 meses de jornalismo, e aí eu ainda estava na ONG, e aí a presidente da ONG falou, eu fiz uma parceria com uma TV a cabo que está trazendo um projeto para o Brasil. Sempre, olha, tudo que era projeto, eu sempre me metia. Falava que era projeto, eu estava lá enfiado em projeto. O projeto é o seguinte, é um projeto canadense. Eles montam uma estrutura de TV, uma estrutura profissional de TV, com unidade móvel, com link ao vivo, com câmeras profissionais, microfones e tudo mais. Eles chamam as pessoas da comunidade, treinam as pessoas da comunidade, e essas pessoas passam a fazer programas de TV sobre a comunidade. Ou seja, por exemplo, aquele artesão que realmente não aparece muito, que não vai aparecer no horário mais nobre, depois do reality show, que tem muito investimento ali. Esse daí aparecia no nosso canal. Aquele artista, aquele cara que tinha uma banda, tocava ali na noite, e não aparecia tanto quanto esses artistas que a gente tem hoje. A gente mostrava ele no canal. Então, a proposta do canal era justamente essa: mostrar quem não tinha voz, dar voz para quem não tinha voz. E aí, sabe qual que é o negócio que eu acho mais engraçado? É que a TV Web Santos, a Rádio Web Santos, elas têm realmente a mesma proposta, porque são pessoas que comuns, né, como nós, né, que não temos grandes equipamentos, né, não temos investimento milionário de emissoras grandes, né, produzindo conteúdo. E foi aí que eu consegui ter a oportunidade. Eu vou até mostrar aqui para vocês algumas coisas que vou apresentar aqui para vocês, uma coisas que saíram no canal, né, que apareceram no canal, né? Então aqui uma apresentação aí minha, uma foto aí, meu Deus, né? Vamos lá pro que interessa mais aqui. Então essa daqui é são reportagens que saíram nas próprias revistas que os canais locais, que a gente chamava de canal local, né? Então eu trabalhava no canal local Baixada 10, que era o canal da Baixada. Existia o primeiro canal, que foi o canal local ABC3, que era lá do ABC, cobria a região do ABC em São Paulo. E na região aqui de Americana, de Campinas, tinha o canal 21, Americana 21. Eu acho que era esse o nome, canal local 21. Acho que a gente chamava mais ou menos assim. E aí a gente fazia várias coisas. E aí, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, tem duas coisas. Tem uma reportagem do programa que eu apresentava, que era o Bastidores, o nome era Bastidores, né? Não fui eu que criei, foi um rapaz que criou, a gente podia sugerir programas e apresentar esses programas, né? Então o rapaz sugeriu, só que ele não queria tocar, e aí eu fiz um treinamento de câmera uma vez, aí falaram, eu acho que você fala bem, você até consegue fazer reportagens aí e tal, vamos deixar, e eu, isso como um estudante de jornalismo ainda, né? Aí eu fui lá, comecei com esse programa, fiquei mais de 7 anos com ele, quase 8 anos com esse programa, e esse programa tinha o intuito realmente de mostrar todas as manifestações culturais que a gente tinha na Baixada Santista, desde festas a eventos, e lógico, todos esses eventos e festas de pessoas comuns, de pessoas simples, de pessoas que não tinham mídia. Então, esse era o intuito. Por isso que a gente chamava de bastidores. A gente mostrava o que estava por trás.
o que ninguém via, o que quase ninguém dava atenção, né? Então foram programas muito legais. Lógico, a gente acabou, né, em algumas situações entrevistando algumas pessoas até famosas ali. Tive a oportunidade de entrevistar aquela banda, o Rapa, o Gabriel Pensador. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que eu entrevistei o Michel Teló quando ele participava de um grupo antes. Eu não achei essa gravação ainda, mas eu acho que eu entrevistei, não tenho certeza. Mas eu acho que eu entrevistei ele em algum momento ali. Então era um negócio muito bacana, era um programa que era muito legal. E do lado aí a gente tem as transmissões que a gente fazia de eventos. E esse daí era o maior evento, esse que aparece aí, que tem a Índia, né? Foi o maior evento que, na verdade, ele é o maior teatro a céu aberto em areia de praia do mundo, que é a encenação da fundação da Vila de São Vicente. Então eles fazem na areia da praia, ali na biquinha, eles simulam a chegada de Martim Afonso de Souza. Então é um negócio muito bacana. Chamavam vários atores globais, né, para participar nesse ano aí, esse ano especialmente, eu acho que teve, posso estar enganado, o pessoal vai me corrigir depois. Eu acho que teve a Stephanie Brito e o Kaique Brito, se eu não me engano. Nesse ano, acho que foram os dois, se eu não estou enganado. E aí eles iam narrando a história e contando toda a história da Índia Bartira e tudo mais. Muito bacana, algo que movimentava muito a cena, que é a cena artística, né, ali da Baixada Santista, né, os atores, diretores e tal, algo muito, muito bacana. Então, a minha experiência aí dentro dos canais locais foi essa, foi uma experiência muito legal e que depois que eu saí, depois que eu deixei, eu hoje falo para vocês que eu não consigo ficar fora justamente por isso, aí depois, mais para frente, a gente fala, por isso que veio o canal. Gente, só para mostrar aqui para vocês. Vou interromper aqui para a gente continuar o nosso bate-papo aí. Legal demais, Rodrigo, saber dessas suas experiências. E, Rodrigo, eu gostaria que você falasse para a gente agora quando é que despertou o seu interesse pela especialização em cinema e internet? Então, veio justamente daí. Porque quando eu comecei a trabalhar no canal, eu já gostava de cinema, eu já gostava muito de entretenimento, né? Eu era muito ligado com jogos, com cinema e tudo mais. E a hora que eu comecei a mexer com câmera, a hora que eu comecei a mexer com essas coisas, aí eu fiquei pensando, nossa, e se eu gravasse um filme? Se eu participasse de curta-metragem? Se eu fosse. Eu fui nessa ideia. Eu só não sabia que era um mundo muito difícil, realmente é um mundo muito difícil. E, na verdade, eu acabei não dando continuidade com o cinema, justamente porque eu me apaixonei por outras coisas. Né? Eu acabei me apaixonando. Quando eu fui buscar a pós que estava de cinema com internet ali, eu acabei me apaixonando até mais pela internet do que pelo cinema. Então, foi por isso que eu acabei migrando muito, entrando muito na área de tecnologia. Foi aí que eu comecei a perceber, pois bem, né? Aquele trem lá da informática que eu não gostei, tá voltando. Vou precisar desse cara aí, porque se eu não tiver informática, não vou para frente, não vou conseguir, porque está informatizando tudo. Quando eu entrei na emissora, a gente trabalhava com fita, a gente usava lá o que a gente chamava de betoneira, né? Tinha aquelas fitas Super VHS e tudo mais, fazia edição manual. E depois começaram a chegar os computadores. Aí chegou uma pessoa com computador ali, outra pessoa com computador ali, e aí, poxa, sabe mexer, não sei mexer. Aí ficava a pessoa meio constrangida que não sabia o que fazia com aquele negócio ali. Então, a coisa começou a migrar muito para o lado da informatização. Aí eu lembro, inclusive, que um grande amigo meu também, o Vinícius, que trabalha até hoje num desses, esses canais não existem mais, mas dentro da mesma empresa, eu lembro que ele me disse, olha, Rodrigo, ou a gente começa a ficar mais tecnológico, ou realmente a gente não vai sobreviver nesse mercado em mais nenhum mercado, né? Foi aí que eu comecei a pensar, foi aí que eu fui buscar outras coisas. Mas foi daí que veio a ideia do cinema, a ideia da internet aí, e dessa pós em São Paulo. E foi em São Paulo. Legal que eu nunca tinha estudado em São Paulo, e é realmente um perfil diferente. As pessoas lá têm um perfil diferenciado, assim, elas são mais agitadas, né? A gente na Baixada é mais tranquilo, né? A gente é mais sossegado e eles são mais agitados mesmo.
E eu senti a diferença e achei legal, achei bacana também. Que legal, Rodrigo. Dá para ver que a sua trajetória foi bem eclética, né? E conta pra gente aí como é que foi a sua mudança para Campinas e a entrada na área da tecnologia da informação, né? A graduação em informática. Então, aí que entra a coisa. Desculpa. Quando eu estava nessa área de comunicação, eu realmente comecei a sentir uma extrema dificuldade, porque na Baixada, apesar da gente ter muitas emissoras, muita área para trabalho, ainda assim era difícil você conseguir se sustentar, né? E aí chegou uma hora que eu comecei a sentir falta de alguma coisa. Falei, nossa, tudo bem, estou fazendo aqui, fiz os projetos, gosto muito, mas eu acho que está na hora de fazer alguma coisa diferente. Está na hora de pensar em algo diferente e talvez até em outra área. Foi aí que eu deixei de dar aula, larguei as minhas aulas, eu larguei tudo, né? Naquela época eu larguei tudo. E meu irmão já morava aqui em Campinas, né? E ele trabalhava numa grande empresa de tecnologia aqui. Ele falou: olha, estou precisando de uma pessoa que fale inglês para poder trabalhar aqui. Aí eu fui, me candidatei, entrei, fiquei 4 anos. Foi uma experiência muito rica para mim, trabalhar totalmente diferente. Eu saí totalmente da área de comunicação, totalmente da área de docência, porque tudo isso que eu falei, a ONG, o canal e as aulas de inglês, eu fiz concomitantemente, eu fiz os três ao mesmo tempo. Então, eu trabalhava de manhã dando aula, à tarde eu ia para a ONG, à noite eu ia para a faculdade, de madrugada eu gravava, porque eu gravava muito show, muita coisa que acontecia na madrugada, né? Então, assim, eu mudei completamente. Senti o baque, porque também é muito diferente. A realidade aqui é muito, muito, muito diferente. Assim, da Baixada, a gente tem uma realidade diferente. Né? Eu entrei, foi aí que começou a entrar o Centro Paula Souza, que é o órgão que administra as ETECs e FATECs aqui em São Paulo. Eu entrei na FATEC, comecei a estudar na FATEC, e fazendo na área de tecnologia mesmo, análise de sistemas, né, na área de programação, e fui estudando, né, durante muito, muito tempo ali, né, foi algo bem difícil para mim, porque mudava completamente, mas foi algo que me fez crescer bastante. E uma das coisas, a coisa eu acho que mais fantástica da minha faculdade de tecnologia, né, de análise de sistemas, foi conhecer minha esposa, né, foi fantástico, a gente se conheceu na faculdade, né, então a gente estudou junto, terminamos juntos, e aí que a coisa é engraçada, né? Quando eu cheguei no último ano da faculdade, eles pediram para mim, você tem que fazer um estágio na área de programação. E onde eu trabalhava não era programação. E eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Aí eu fui até a Unicamp, né? Sabia que lá tinha estágios, né? Me candidatei lá para um estágio, não sabia onde era inicialmente, né? Fiz lá e tal, não sei o quê. Aí eu consegui a vaga, né? A Unicamp divulgou, você conseguiu a vaga, saí do outro emprego da empresa e tal. E aí, quando eu entrei lá, falei, bom, vamos ver onde eu vou trabalhar. Fui trabalhar na parte de TI dentro da assessoria de imprensa com todos os outros jornalistas. Eu falei, não é possível. Não é possível, esse negócio me persegue. Esse negócio me persegue porque eu saí do jornalismo e eu vim fazer um estágio na área de jornalismo mesmo. Na área de jornalismo mesmo. Eu acabei fazendo um estágio bem na área de jornalismo. E foi muito engraçado isso, porque eu trabalhei junto com os jornalistas fechando o jornal da Unicamp, então eu fechava todas as matérias. Então eu da área de TI ia conversando com eles, a gente ia conversando sobre coisas fantásticas. E aí eu tenho que deixar um abraço para todo mundo que trabalhou ali comigo, né? Pessoas que foram, nossa, me acolheram muito, no momento que eu estava me formando, no momento que, assim, financeiramente falando, era meio difícil, meio complicado para mim. Então, a Alice, nossa, converso com ela até hoje, nossa, muito bacana, Manuel, o Lupa, o Roberto Costa, acho que vou acabar fazendo injustiça com alguém, com a Patrícia Lauretti também, nossa, teve muita gente que trabalhou comigo ali, que foi muito bacana, a Isabel também, lembro da Isabel, que me ajudou muito, grandes jornalistas que me ajudaram, e eles já eram jornalistas de longa data. Eu cheguei lá, eu tinha 35 anos de idade,
Tinha gente que tinha 30 anos de jornalismo. Falei, caramba, olha que barato trabalhar com essas pessoas, que honra de trabalhar com essas pessoas. E foi muito legal. E nessa época, eu trabalhava nesse setor e a minha esposa trabalhava, fazia estágio na parte de física. Então, eu saía do estágio, a gente se encontrava no meio do caminho e a gente ia embora, né? Tudo bem que tinha uma horinha de diferença, mas era bacana que a gente se encontrava ali, né? Era muito, muito legal. Então, essa foi uma experiência legal com tecnologia, e aí depois eu saí da tecnologia. Aí depois eu saí, pelo menos, de trabalhar assim em empresas, né? Aí eu voltei para a docência. Rodrigo, gostaria que você contasse para a gente agora, né? Quando foi que você iniciou nos seus trabalhos na escola técnica, né, na ETEC? E que disciplina você leciona? Quais são as suas turmas? Né? Conte para a gente um pouco da sua disciplina e das suas turmas. Ah, legal, bacana. Olha, uma coisa que é muito interessante, porque eu voltei para a docência, logo depois que eu saí da Unicamp, acabei o estágio, eu queria voltar da aula. Eu queria voltar da aula de inglês. Era isso que eu estava na cabeça, né? Estava com isso na cabeça, muito, muito firme, muito forte na minha cabeça, que eu queria voltar a dar aulas. E aí mais uma vez, é o que eu falo, várias coincidências que acontecem aí, né? Eu acabei conseguindo uma vaga de professor de inglês justamente na escola de inglês que a minha esposa fazia curso, justamente por conta de indicação dela, né? Então, eu acabei entrando lá, né? Entrei e a gente conseguiu ficar muito juntos ali. Então, é uma coisa que a gente construiu. Esse é o emprego que eu estou há mais tempo na minha vida. Eu nunca fiquei tanto tempo assim no mesmo emprego como é esse que eu tenho hoje nessa escola de inglês em Sumaré. É muito bacana, tem uma parceria muito legal com as pessoas que trabalham lá, né? Pessoas fantásticas, né? E também com a minha esposa, que a gente trabalha junto, né? Desde 2012 a gente está trabalhando junto ali, em conjunto, né? Fazendo tudo ali numa parceria muito grande. E com isso a gente viu que tinha vaga de processo seletivo para a ETEC. E a gente não tinha ideia, a gente, vamos lá, né? Só que com a nossa formação, só dava para dar aula de informática. Aí a gente fez o processo seletivo, ela entrou primeiro, ela conseguiu primeiro a vaga, começou a dar aulas de informática, então aulas de bancos de dados e tudo mais, e depois eu entrei por essa área de informática, uma área que trouxe para a gente muita coisa boa, né? A gente aprendeu bastante. E no ano seguinte, a gente prestou um concurso para a Prefeitura de Sumaré, meio que assim também, uma escola técnica também, sem imaginar que fosse dar certo, né? E acabou dando certo. Eu acabei entrando também por informática. Só que uma coisa, olha só como as coisas são, né? Eu entrei, né, por informática, né? E nessa época, olha só que coisa. Nessa época, a gente já tinha começado a fazer letras, eu e minha esposa. Eu tinha feito jornalismo, eu fiz análise, aí depois eu fui fazer letras, porque eu adorava, eu queria ser professor de inglês em escola também. Aí a gente começou a fazer letras, né? Eu e ela começamos, né? Muito, muito bacana. Nossa, foi um perrengue terminar essa faculdade, mas foi muito gostoso, foi uma coisa que a gente lembra com muito carinho. E aí eu entrei, e aí eu lembro que veio uma situação chata, né? Mas de uma situação chata, eu acho que surgiu uma coisa bacana. Eu lembro que a gente ia fazendo contratos, a minha esposa conseguiu concursar por lá, e eu ainda não, eu ainda estava naqueles contratos que ficava 2 anos e ficava 6 meses afastado, né? E aí, quando eu fui entrar para o meu segundo contrato no mesmo dia, foi no dia que meu pai faleceu. Meu pai faleceu exatamente naquele dia, né? Naquele dia que eu entrei pelo segundo contrato, aí, logo que eu entrei, eu até pedi desculpa para a coordenadora, falei, eu estou entrando, mas vou ter que sair de licença já, porque meu pai faleceu, vou ter que ir lá para a Baixada e tudo mais. E uma coisa que eu acho muito legal é que aconteceu isso, gente, olha, assim, é uma coisa que é muita coincidência, eu não sei o que é, mas é muita coincidência, que meu pai foi, quando eu fiz jornalismo, eu ia para a faculdade junto com meu pai de carro, porque o meu pai fazia letras lá também. Meu pai também já era formado, já era contador, e aí ele resolveu fazer letras na mesma época que eu fiz jornalismo, e a gente ia junto. E aí, nesse dia, eu lembro que durante esse período que eu estava afastado, a minha esposa me ligou e falou: Olha, tem um professor aqui, professor Fábio, quer falar com você. Eu falei: Nossa, mas o que ele quer falar?
olha, preciso de um professor que seja da área de comunicação para pegar umas aulas de comunicação aqui do curso de comunicação visual. Eu falei, gente, não é possível. Eu saio desse negócio, esse negócio veio atrás de mim. E aí ele pediu, né? E aí quando eu voltei, retornei da licença, né? Eu comecei a dar essas aulas nesse curso que existe desde 2009 na ETEC, né, de Americana, né? Eu comecei a dar essas aulas, né? E foi uma coincidência muito grande, porque eu falei, caramba, como assim comunicação? Eu agradeço muito ao Fábio. O Fábio é uma pessoa fantástica. Se não fosse ele e todas as pessoas, não só o Fábio, como até pedir licença aqui para fazer uma homenagem a eles, ao Eduardo Kulik, a Patrícia Scalon, ao Leonardo Salvato, também ao Nilvo, tá, ao Nilvo Colucci, todo mundo que trabalha ali com a gente, tá? São professores assim muito, muito, muito bacanas, muito bons, e tantos outros que passaram ali, que eu não quero ser injusto com eles, e eles me abraçaram muito, porque eles já estavam no curso, e eu entrei ali para auxiliar, na verdade, para auxiliá-los. Minha intenção era auxiliar, mas naquela época eu não era concursado. E aí abri um concurso na ETEC de Montemor, aqui do lado de casa. Aí eu entrei por informática. E essa ETEC também, duas ETECs, escolas maravilhosas. A ETEC de Montemor é uma escola fofa, linda, com pessoas fantásticas também, tem um pessoal muito bacana, né? A gestão, os professores, né? Um abraço para eles também, para a Jaque, para a Mari, para todo mundo lá também, né? São pessoas que são muito, muito, muito legais. E na ETEC de Americana eu fiquei nesse curso, e aí eu acabei estando coordenador. Estou coordenador desse curso há 4 anos. Quando o Fábio já falou, olha, eu vou dar uma descansada, eu tenho outros projetos na minha vida, eu falei, legal, Fábio, então vamos lá. Aí eu peguei a coordenação. Aí eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que a gente faz nesse curso de comunicação visual. Porque, na verdade, esse curso, ele é como se fosse um curso de design. Ele é como se fosse um curso de design. Na verdade, ele é a nomenclatura do design, só que para o curso técnico. Então, olha só, a gente faz, os alunos eles aprendem a criar visuais, criar layouts, criar cartazes, fazer toda a parte publicitária, não é só a ferramenta, então eles conhecem a parte de mercado, a parte de comunicação, a parte de artes, fotografia, animação 3D, então eles têm conhecimento em todas essas áreas. E aí algumas coisas que eles vão desenvolvendo, eles desenvolvem com base nos clientes, né, nas pessoas que eles vão atender, eles criam algumas demandas. E aqui eu coloquei alguns exemplos de trabalhos, eu não vou nem, eu até peço desculpas se os alunos forem assistir, os meus alunos, que eu não lembro exatamente de todos que fizeram esses trabalhos. Eu lembro que o primeiro que está aí, o que está em branco aí, foi o Nicolas, eu lembro que esse do meio aí foi da turma da Karina, da Carol, do pessoalzinho lá, muito, muito bacana também. Eu lembro que o último, não vou me recordar, nossa, me perdoe. Não, olha, posso até colar, porque tá o nome dela aqui na arte, é da Carol mesmo, é da Carol Fernanda, né, que na verdade ela hoje faz, inclusive por conta do curso técnico, ela faz artes, né, então ela cursa artes, é muito, muito bacana. Então, lógico, isso daqui são exemplos de cartazes apenas, não é um curso simplesmente para fazer isso, é um curso que envolve trabalhar em agências de publicidade, trabalhar em emissoras de TV, trabalhar em estúdios fotográficos, fazer identidade visual, de repente, de forma freelancer, sozinho, né? Então, esses são alguns dos trabalhos que o cliente foi a própria escola. Então, por exemplo, o primeiro é um cartaz para o vestibulinho que a gente tinha semestralmente. Tinha porque agora ele virou anual. O segundo é um cartaz para a Semana de Comunicação Visual, que é uma semana que a gente sempre promove na escola. E o terceiro é mais um cartaz para divulgar o vestibulinho. E o mais bacana, se vocês olharem o segundo cartaz, embaixo tem um logo ali, 40 anos. Esse logo foi desenvolvido por um dos alunos nossos, por uma aluna nossa, né? 2 alunas, na verdade, e em comemoração aos 40 anos da ETEC Polivalente de Americana. Então foi muito legal, teve toda uma comoção na comunidade com relação a isso, ficou muito, muito bacana, foi muito legal.
E aqui tem alguns exemplos de identidade visual que eles criam, então logotipos, né? Então esse primeiro logo é o logo do nosso curso, né? O camaleão, né? E a gente chama, como é o curso de comunicação visual, a gente chama eles de CVs, CV. Então é o CV. Então o camaleão ali representa o C e a gente tem o V que foi criado para uma dessas turmas. E do lado a gente tem um logo que foi, na verdade, uma competição que a gente fez numa turma, eu lembro que, nossa, foi a turma do Vinícius, eu estou colocando o nome do pessoal assim, para eles mais ou menos irem se lembrando. Para o espaço Maker, que é um espaço de robótica que foi criado na escola, e aí os professores que estavam encabeçando esse projeto, né, o Vitor e o Oscar, eles queriam uma identidade visual. E aí eles sugeriram para a gente fazer isso, e o professor e criou, chegaram nesse logo aí, que seria um espaço de aprendizagem e maker, que os próprios alunos podem desenvolver. Muito bacana. E aqui alguns exemplos de aulas práticas que a gente tem. Então a gente tem um muro lá que a gente chama de muro do CV, que são os alunos, eles pintam o muro e tudo mais, é muito, muito, muito bacana. Então eles usam stencil, né, utilizando até chapa de raio-x, né? O segundo, a gente tem um livro de artista, né, onde eles conseguem colocar, expressar a forma artística deles, colocar informações, criar um livro que seja diferente daquele livro que a gente conhece. E o terceiro é um experimento utilizando líquidos, né, para justamente com a água e com os líquidos junto ao papel criar uma forma diferente. Além disso, eu não coloquei aqui, mas tem aulas de fotografia profissional, né? Eu esqueci de fazer uma menção aqui ao professor Leonardo Salvato, que dá essas aulas de fotografia também, que me acolheu muito bem. Sabia que estava esquecendo alguém. Agora o time está completo aí. Além de outras pessoas que passaram também. Então, basicamente, esse curso de comunicação visual, que hoje eu estou coordenador, estou porque a gente sabe que depois o mandato vai acabando e a gente vai passando para outros colegas, até para ter uma outra visão, é bem bacana, mas eu dou aula também ainda agora, aulas de inglês também nessa escola, dou aulas de design digital na ETEC de Montemor, que também é uma ETEC muito bacana, que as pessoas têm projetos, vários projetos são levados, né, tanto de Americana quanto de Montemor, projetos que são levados para feiras científicas, que ganham prêmios, é algo muito bacana, gente. Então, essa é a experiência que eu tenho aí dentro das escolas técnicas. É bem legal, bem bacana. Nossa, esse curso eu fiquei encantado com ele aqui. Pena que na nossa região não tem, né, esse curso de comunicação visual, né, em ensino médio, né? Existem federais aqui próximos de nós, né, que tem o curso de artes visuais, né, na Federal de Uberlândia. Mas em ensino técnico, né, pelo menos não que eu conheça aqui na nossa região. E é uma pena, né? Quem sabe no futuro próximo a gente possa ter esse curso próximo de nós aqui. E esse é um curso que ele Rodrigo. começou. Desculpa, perdão. Não, pode falar, Rodrigo. Esse é um curso Fica que à vontade. começou como técnico modular, que as pessoas que já tinham o segundo ano do ensino médio concluído podiam fazer. Então era um curso livre, que podiam ir outras pessoas. Agora ele ficou um curso integrado, né, ao ensino médio. Então a gente tem duas turmas, uma turma pela manhã, né, e que a gente chama de integrado mesmo, que tem o período mais longo, e uma outra turma agora que a gente chama de Novotec, que tem um período um pouquinho mais curto, que eles ficam no período da tarde. E aí uma coisa que eu esqueci de mencionar, uma coisa legal, é que a gente tem algumas agências de publicidade que são parceiras nossas. Inclusive, uma delas, até deixar um abraço aqui para ele, para o Milton, ele é um ex-aluno do curso. Eu não cheguei a dar aula para ele, mas ele é um ex-aluno que se apaixonou, fez publicidade, abriu uma agência e hoje emprega os nossos alunos. Então isso é fantástico, isso é de arrepiar, porque você fala, olha só que coisa legal, né? Você forma alguém e você vê essa pessoa no mercado, e essa pessoa do mercado, ela retorna para a escola. Então, a escola, ela está em conjunto com a comunidade. Então, a gente não consegue dissociar a escola da comunidade, né? É o polo mais importante, é o local muito importante de fomento a profissionais, também dessa área artística, né? A área crítica, é muito legal, a gente fica muito feliz com isso.
Rodrigo, agora eu vou pedir para você falar para a gente sobre seus projetos independentes, dos seus roteiros para animação, redação para site de games. Comente um pouco para a gente, né, Então, dessa olha área, né, que só, você tanto trabalha também. isso é uma coisa bacana, porque uma coisa que aconteceu, eu entrei na coordenação, já estou aí, esse é o meu 5º ano no curso de comunicação visual, já estou um tempinho aí na ETEC, e, e aí eu comecei a ver coisas que eu não lembrava, coisas da faculdade que tinham passado, que são áreas bem bacanas, inclusive uma coisa legal, né, até não mencionei, esse curso que eu estou coordenador agora é comunicação visual, e a minha pós que eu fiz em São Paulo, que tinha cinema, internet, se chamava criação visual e multimídia. Então, assim, estava tudo caminhando para o mesmo lugar. E aí eu comecei a ver coisas que os alunos começaram a me motivar. Caramba, eu quero voltar a ter meus projetos. Eu comecei a ver os alunos, eu comecei a perceber o que os alunos faziam, e eu falava, caramba, eu também quero fazer algumas coisas, voltar a fazer algumas coisas, né, de forma independente, e agora mais tranquilo, né, porque agora estabelecido com a minha profissão e tal, eu posso fazer com mais tranquilidade. Foi aí que eu vi um anúncio no Facebook de um site, o Game Blast, na verdade, que é um site que fala de games, e precisava de redatores voluntários. Falei, vou lá, né? Vou mandar uma mensagem, ver se rola alguma coisa. Deu certo. E aí eu comecei a escrever para esse site, fiquei pouco tempo, porque a rotina de trabalho deles é muito intensa e eu não dava conta. Então fiquei apenas alguns meses ali, fiquei acho que uns 8 meses. E aí eu conheci pessoas bacanas, né, pessoas que me ajudaram muito, né, pessoas que corrigiram meu texto, que foram revisando os meus textos, o Farley, que está à frente, Farley Santos, né? E aí, olha só que coisa engraçada, a última pessoa que corrigiu o meu último texto, a Mariana. Ela corrigiu, aí eu adicionei ela no Facebook. E aí, assim, esse site é um site, esse Farley, ele é de Brasília, né? E essa Mariana, ela é de Santos, eu nem sabia. E olha só que coisa interessante. Eu fiz isso com a Mariana, ela fez a correção, a gente foi conversando. Ano passado, como eu já sabia que ela trabalhava, ela faz uma pós nessa parte visual em Santos também, na Universidade de Santa Cecília, eu convidei ela para fazer parte da Semana de Comunicação Visual virtual que a gente fez. Ela veio prontamente, nossa, uma menina fantástica, nossa, fantástica, uma profissional fantástica ali. Ela tem muita coisa para falar, ela é uma pessoa também que gosta muito de entretenimento, de jogos, essa parte de animes também, ela gosta muito. Conversando com ela, fiz a entrevista, o pessoal adorou mesmo, adorou muito ela tem um canal também na Twitch, né, ela faz gameplays ali também, e tem vários outros projetos, ela faz documentários, ajuda em eventos em Santos, organiza eventos, então ela é uma produtora de eventos, né, e, além de produzir audiovisual, e aí esses dias, no começo do ano, ela me mandou uma mensagem, Rodrigo, você não quer participar de um projeto aqui de trabalho de conclusão de curso junto comigo, né, que a gente vai fazer, e a gente vai fazer um documentário. Eu falei, legal, quero ajudar. Então, uma coisa amarrou a outra, eu nem sabia, nossa, quando que eu ia imaginar que eu ia conhecer uma pessoa de Santos, e ainda da área de comunicação e tudo mais, então foi um negócio super bacana. E outra coisa que é interessante, é por isso que a gente fala, né, que é tão legal, né, estar aqui, ver o Wilson, né, estar conversando com o Wilson aqui é muito legal, porque são pessoas que vêm lá de trás, né, e que a gente acha que, não, passou, né, não, deixa, acabou, não, as coisas não acabam. E uma outra pessoa também que apareceu foi uma pessoa que trabalhou comigo pouquíssimo tempo, a Luana. E ela pegou, entrou em contato comigo via Facebook e falou: olha, eu preciso de uma pessoa para fazer roteiros para animação da empresa que eu trabalho, que faz animações, né, para cursos EAD. Aí eu entrei e comecei a fazer os roteiros, também não dei conta por conta do trabalho, mas minha esposa entrou e até hoje ela ainda faz roteiros para eles, faz correção de roteiros para eles, de uma empresa de Santa Catarina, uma empresa que a gente nunca foi, por intermédio dessa pessoa lá de Praia Grande, da Luana, que eu trabalhei com ela, conheci ela há pouquíssimo tempo. Então a coisa foi acontecendo. Então isso que é importante, né? Quando a gente conhece as pessoas, tem pessoas muito boas
no mundo que a gente realmente tem que manter ali, tem que conversar, mesmo que passem anos, passou anos, mas você está ali conversando com as pessoas. Então, essa é uma experiência bem bacana. E aí que surge agora, para mim, o que seria a cereja do bolo. Seria praticamente tudo o que eu tinha pensado em fazer no canal naquela época que eu não podia, porque naquela época eu tinha que falar, e não acho que esteja errado, eu acho que era muito bacana isso, falar somente da comunidade. Mas eu não queria falar somente da comunidade, eu queria falar desses daqui também. Queria falar um pouquinho desse cara aqui, queria falar um pouquinho do Sandman, queria conversar um pouquinho sobre Batman, queria falar um pouquinho sobre cinema, queria falar um pouquinho de videogame, queria falar um pouquinho de Alex Kidd, queria falar um pouquinho do Sonic, queria falar um pouquinho dessas pessoas. E aí que eu vi o YouTube, falei, caramba, quando começou a pandemia, eu peguei o equipamento, inclusive esse equipamento que está aqui é o equipamento que ficava na escola, que era meu, que eu tinha comprado. Eu levei para casa, eu peguei e falei para minha esposa, meio com medo, falei, vou falar isso para ela, ela vai me achar louco, né? Eu tô com vontade de fazer um canal no YouTube. Falei assim para ela, ela falou, nossa, que legal, que bacana. Então, assim, esse canal, na verdade, tem o meu nome, mas é injusto ter meu nome ali. Tinha que ter o nome dela também, porque, na verdade, é ela que é a grande motivadora disso. Aliás, é por isso que é importante a gente ter pessoas, um amigo, um pai, um irmão, alguém do seu lado que realmente te coloque para frente, que realmente valorize você, que saiba das suas dificuldades, mas que acredite em você. E eu acho que isso é uma coisa que eu não posso agradecer mais tendo esse crédito aqui dentro de casa, né? Então, isso é muito importante. Como eu vejo, né, no caso do Wilson aí, a parceria muito grande que ele tem com a Neile, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes a gente precisa, às vezes não, a gente precisa sempre estar cercado de pessoas que fazem isso. E aí o canal veio com isso. Vou até mostrar um pouquinho aqui do canal, rapidinho. Gente, desculpa, eu estou falando demais, né? Perdão, me perdoem aí, gente. Aí aqui, ó, só para mostrar uma das coisas que tem ali no canal. E aí no canal, opa, deixa eu só. No canal, eu coloco isso, eu criei por conta do curso, né, que eu dou aulas e tudo mais, além do conhecimento que eu já tinha antes, eu fui criando identidades visuais para o meu canal. Então, eu criei um logo aí, o RA, o Rodrigo Anselmo ali, né, que fica ali aquele header lá, o cabeçalho ali, e todas as artes que vão pro canal ali, né, para ficarem ali as thumbnails, né, as informações ali, e as edições de vídeo que eu aprendi, né, quando eu trabalhei na emissora, quando eu fui para outras emissoras, porque eu não trabalhei só naquela voluntária. Depois eu trabalhei em outras duas emissoras lá atrás, né, que eram emissoras comerciais. Aí eu era editor de vídeo, né, trabalhei como editor nessas duas emissoras aí. Então isso me trouxe uma vontade muito grande de produzir. E a ideia de produção, é isso que eu falo, eu acho que é legal ter alunos assistindo isso, porque a gente percebe que a gente consegue fazer. A gente não precisa ter um equipamento caro, a gente não precisa ter 1 milhão de seguidores, a gente não precisa ter 100 mil likes, a gente não precisa receber uma placa platinada ali do YouTube com 100 mil inscritos, né, para a gente produzir. A gente pode produzir com pouco e se divertir, realmente se divertir e de repente transformar isso numa profissão. Mas aí existem outros passos aí. E uma coisa que eu falo, que eu acho que é legal e é bacana passar para o pessoal, é que a comunicação é uma área séria. Apesar de ser uma área extrovertida, uma área do entretenimento, que lida com coisas que a gente gosta lá da infância, é algo sério, que você sabe que palavras têm força, as palavras machucam, então é muito fácil a gente ver alguém despontando no canal em cima de situações que não são tão bacanas. Mas melhor você fazer um ambiente que seja um ambiente gostoso, um ambiente familiar, um ambiente que você possa falar e levantar as pessoas e ajudar as pessoas e ser algo tranquilo, do que você criar, de repente, uma situação que é uma situação que não é bacana. Então, existe muita responsabilidade. Então, para chegar nisso, é legal você fazer um curso,
legal você estudar comunicação para você saber das responsabilidades. Direito sobre imagem. Eu posso mostrar a imagem de alguém? Não, cada pessoa tem o direito sobre imagem. Outra coisa também, algo ofensivo, o que é e o que não é ofensivo. Muito legal o Wilson ter falado logo no começo, apresentado, olha, esse é um canal que está aqui pensando na comunidade, um canal laico, um canal que tem essas informações voltadas para o ensino, que é justamente isso. E são esses os preceitos, basicamente os mesmos preceitos da comunicação, do jornalismo, e isso é muito importante. E a gente só vê isso, a gente consegue ver isso em pessoas que têm um canal independente, pessoas que buscaram essas informações, né? E você não precisa fazer a faculdade mais cara do mundo. Eu não fiz a faculdade mais cara do mundo, eu não fiz a faculdade mais fantástica que existe, eu não fui estudar fora do país. Você pode fazer uma faculdade humilde, você pode estudar em um local humilde e sim, de repente, fazer e alcançar o seu sonho, né? E lógico, sonho é subjetivo também. O que é sucesso para alguém, de repente, não é para mim. De repente, o que é sucesso para alguém que é youtuber e que ganha milhões de reais, para mim não é. Para mim é o simples fato de eu colocar o meu vídeo ali e alguém comentar, nossa, já joguei esse jogo, gostava tanto, ai, me lembrou a infância, ai, que momento legal, pô, já ganhei meu dia, tá ótimo. Então é fantástico. Por isso que esses projetos pessoais eu gosto tanto deles. Que legal, Rodrigo. Rodrigo, você é um cara inquieto. Eu quero saber de você. Quais são os seus projetos futuros? Porque eu tenho certeza que você deve estar pensando em alguma coisa aí. Quem sabe a gente tem até alguma novidade aqui pro canal. Tem muita coisa assim, profissionalmente, pensando, né, pensando profissionalmente, aí eu quero ampliar o canal, colocar mais coisas ali, mais provavelmente, mais começar a fazer algumas lives ali dentro do canal, né, com mais informações, ter mais contato com o público, e quando tudo, se Deus quiser, tudo passar, todos estiverem vacinados, todo mundo estiver bem, todo mundo estiver saudável, começar a ir para a rua, a fazer reportagens na rua como eu fazia antes. Então, isso daí é uma coisa que eu gostaria muito. E, pessoalmente, o projeto é eu ter mais tempo para minha família mesmo, coisa que eu não tive nos últimos 10 anos. Tempo que eu fiquei agora, durante a pandemia, aqui em casa com a minha esposa, a maior parte do tempo, né, com minha mãe também, dando muito suporte para ela, mas eu quero passar mais tempo com eles, porque, lógico, a gente sabe, aqui, fazer justiça, a gente sabe que a pandemia foi ruim para muita gente, né? Foi ruim até para ficar em casa, porque a gente sabe a realidade de algumas pessoas dentro de casa, que não é uma realidade bacana, a gente sabe disso, mas eu, graças a Deus, consegui ter uma realidade, lógico, foi difícil também, mas eu consegui ter um tempo com a minha esposa, com os meus cachorros também, que eu nunca tinha conseguido ter. E foi algo, nossa, fantástico, que é uma coisa que eu não quero mais abrir mão. Então, é um projeto, e com isso, né, muito provavelmente vai surgir aí, né, vai ter aí mais coisas para o canal. E assim, vou contar um segredo aqui, falar até baixo, vamos ver. Sempre que a gente assiste um filme, toda vez que eu termino de assistir um filme, eu assisto com minha esposa e tal, a gente para e a gente fica debatendo, mas esse filme é assim, esse filme é assado, não sei o quê. Lembro que várias vezes que eu ia no cinema com o Wilson também, a gente voltava conversando sobre filme, ficava debatendo, fazendo teoria, não sei o quê, e eu faço isso muito com minha esposa. E eu não quero falar muito alto, mas eu quero ver se eu consigo fazer um debate com ela, eu e ela, no canal. Porque ela tem muita coisa para acrescentar, ela tem muita coisa para falar. E outra coisa também aqui, também falar, que eu acho importante mencionar, é uma ilustradora fantástica. É uma ilustradora, assim, que, olha, ilustra como ninguém. Tem vários desenhos aí muito bacanas. Então, eu acho que essas são coisas aí para o futuro. Investir mais nesses projetos pessoais aí. Lógico que não deixar a educação, né? Claro que não. Claro que não deixar as minhas aulas, porque eu sou apaixonado pelas minhas aulas, sou apaixonado pelas escolas que eu dou aula, mas com foco em casa também. Então, esses projetos aí, ampliar aí o canal. Vai ter bastante coisa aí, vai ter bastante conteúdo aí.
Ô, Rodrigo, eu vou me despedir de você agora, mas eu vou te desejar boa sorte nos próximos minutos, porque você vai ficar na mão do Sardinha, e eu não sei o que ele preparou de surpresa aí, né? O que ele vai fazer. Então ele vai montar acontecer um improviso aí. Boa sorte, tá? Aí em breve eu espero poder conversar novamente com você, tá bom? Sardinha, fica à vontade. Rodrigo, é isso aí, cara. Agora você está aqui comigo. A propósito, Rodrigo, eu quero só fazer aí um adendo aí, uma observação na sua entrevista, né? Que você foi falando, eu fui imaginando aqui, fui pensando, né? E fui lembrando, e eu acho que você deixou para todos os nossos alunos uma mensagem muito bacana, que nada está perdido, né? Eu acho que o tempo todo que você falou me vem à cabeça, assim, né? Que você fez várias coisas que por um momento você poderia ter pensado, nossa, eu estudei isso não vai servir para mim para nada, né? E a sua vida, né, a sua trajetória acaba trazendo de volta para você essas oportunidades, né? De você colocar em prática aquilo que você um dia estudou. Então, acho que isso serve de lição. Eu fui uma pessoa que passei por isso também, sabe, o Rodrigo? Nisso eu me assemelho muito a você, e eu lembro muito da minha trajetória. Eu fiz cursos técnicos aí, que hoje eu utilizo, inclusive, na minha profissão. Eu dou aula de educação física, mas eu já fiz técnicos em outras áreas totalmente diversas, né? E depois a minha vida foi me colocando, né? Voltando essas coisas para mim. Então, eu acho que é uma bela mensagem que você deixou aí com a sua entrevista, que nada está perdido e que todo conhecimento é válido, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso, né? É uma coisa que eu acho que minha esposa também fala bastante isso, a Mayara fala bastante isso, né? O conhecimento não ocupa espaço, né? O conhecimento não ocupa espaço. Então, nada está perdido. Você fez, você pode ter certeza que em algum momento da sua vida você vai utilizar aquilo. E mesmo que não utilize, se você gostou do processo, se o processo te fez bem, já está válido, já é fantástico. É sim. Agora, antes da gente despedir de você, encerrar aqui a nossa entrevista, nós temos aqui alguns quadros que eu quero estrear contigo, tá? Eu pretendo levar esses quadros depois para outros convidados, mas como você é amigo de infância, eu te conheço bem, provavelmente vão haver outros amigos aí de infância do Wilson, né? O Capitão Caverna, por exemplo, da Lucilene, sei lá... Enfim, né? Eu vou cortar isso, mas enfim, ou não, né? Não sei. Eu queria jogar para você aqui uma brincadeira, tá? Vai rodar uma vinhetinha agora, tá? Você tá vendo, né? Roda! Bom, e o quadro é Responde ou Passa. Eu não tirei de lugar nenhum, tá? Veio da minha cabeça. Foi algo que eu pensei aqui agora, que eu acho que vai ser muito legal. É um quadro que vai funcionar, né? Eu até pensei em colocar uma torta nesse quadro, mas, enfim, futuramente eu vou aprimorar esse quadro aí, ok? E aí é o seguinte, Rodrigo, eu vou fixar a sua tela aqui, não sei se isso vai acontecer na gravação, mas eu tô fixando a sua tela, porque funciona o seguinte, o quadro que eu tô lançando. Se você quiser responder, você responde. Senão você vai fazer apenas uma expressão, ok? Você só vai expressar aí o que a minha pergunta te fez pensar e tal, e aí você vai. Se você quiser responder, você tem 1 minuto apenas para responder. Se não quiser responder, você só faz uma expressão, ou você fala, eu passo, tá? Mas faça a expressão antes. Porque eu quero filmar, eu quero printar essa expressão sua a partir da minha pergunta. Tá legal? Beleza, perfeito. Vamos lá então. A vinheta já rodou, viu? Você não viu, mas já rodou. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é: Mario ou Sonic? Sonic. Sonic, sem dúvida nenhuma. Sonic. Não tenha dúvida. Sonic, gente, deixa eu explicar. Não que eu não gosto do Mario, mas é que o Sonic tem uma referência afetiva muito grande para mim. Então é Sonic. A minha filha Larissa concorda com você. Bom, tá vendo?
Sobre Mario ou Sonic, né? Eu vi aí que a sua expressão foi muito rápida, você nem teve muita expressão, né? Mas faça uma expressão aí para Mario ou Sonic. Smoke weed every day. Ah, legal. Bom, inclusive, Rodrigo, o que eu vou fazer, tá? Porque, pessoal que não tá entendendo aqui as minhas perguntas, depois vai lá no canal do Rodrigo, que está aí embaixo, aparecendo aí para vocês, né? Está na descrição do vídeo, né? Vai lá no canal do Rodrigo Anselmo, que vocês vão entender tudo que eu tô falando, tá? E não deixa de curtir, deixar o like, e se inscrever, e clicar no sininho, e outras coisas mais, né? Vamos lá, para a segunda pergunta, Rodrigo, são só 3, tá? Depois vem o outro quadro que eu vou estrear com você também. Bom, a segunda pergunta é: Street Fighter ou Mortal Kombat? Hadouken! Tá, gostei da expressão. Vai responder ou vai passar? Passo. Não, essa aqui eu não quero ser tendencioso, tá? Não quero tendenciar a sua resposta. Eu assisti um dos vídeos seu aí, muito bom, inclusive, que você falou sobre aquele filme do Zack Snyder lá, né, da DC. Então a pergunta, eu não quero, sabe, te tendenciar uma resposta, de maneira alguma. Dependendo da resposta, eu acho que eu vou estrelar meus dedos, mas assim, coisa de costume, sabe? Enfim. Rodrigo, eu sei que você não quer que eu faça essa pergunta. Eu tenho certeza que você não quer que eu faça essa pergunta, mas a pergunta não quer calar. Marvel ou DC? Fiz essa cara, vou responder, mas eu fiz essa cara porque eu tenho certeza que olha lá, hein? Pode me massacrar. Mas, gente, desculpa, Wilson, você me perdoa, mas vai ser DC. Vai ser DC, não tem como. Vai ser DC. E aí, deixa eu explicar de novo. DC, porque, na verdade, eu tenho uma referência aí, como eu falei, é muito referência afetiva. Não é que eu não gosto da Marvel, eu gosto da Marvel, eu assisto todos os filmes, acho muito legais. Inclusive tem nossa, eu falo, o Doctor Strange pra mim, o Doutor Estranho pra mim, eu adoro aquele filme, acho aquele filme fantástico. Não sei, o Wilson, eu acho que o Wilson é fã do Tony Stark, eu só acho. Será? Só acho. Será? Só penso nisso. Mas é DC. Pergunta difícil, hein? Muito bom, cara, muito bom. Inclusive, assim, um dos seus vídeos, né, que eu assisti, quando eu assisti esse vídeo, eu achei bem legal que você falou que tudo é entretenimento, que não ia entrar no mérito, né, dessa discussão, que era melhor, que tudo era divertido e tal. Mas, cara, eu fiquei coçando pra colocar, mas Marvel é melhor. Eu ia voltar lá nos comentários. Tudo bem, entendi, Rodrigo, mas você não vai comparar Vingadores com a Liga do X. Não vamos entrar nessa discussão. Não, e você sabe que é por isso que eu falo até pra vocês que quando a gente começa um canal desse, a gente tem que tomar um extremo cuidado, porque o Wilson é um cara, fantástico, né? Um cavalheiro, né? Porque muitos lugares, quando você coloca lá a foto do Sonic, já vê o cara que ama Mario ali, já te detona. Você coloca uma foto do Batman ali, já vê o cara que adora Spider-Man e te arrebenta ali. Então, assim, é difícil, você tem que ter ali, saber controlar a galerinha ali, né? E o público mais difícil, por incrível que pareça, em algumas situações, ali é quando a gente fala de jogo, né? Porque as pessoas gostam muito de jogo e eles ficam ali, né? Ferrenhos ali. O cara faz um vídeo do Mortal Kombat e não faz um do Street Fighter, ou o cara faz o vídeo do Mortal Kombat e não faz do Pit Fighter. Então, que eu tô devendo o Pit Fighter até hoje. Vou fazer, pode deixar, vou fazer do Pit Fighter, tô devendo. Bom, Rodrigo, desse quadro foram essas 3 perguntas. Agora nós temos o segundo quadro. Esse quadro é mais divertido, tá? Roda a vinheta! Bom, agora é o seguinte, Rodrigo. Eu vou fazer para você uma série de perguntas. Eu quero ver quanto tempo você consegue ficar sem rir.
E aí vai ser difícil. Pior é que eu acabei de sair de uma aula. Eu vou fazer. Fiz tudo errado e eu fiquei rindo e eu tô com vontade de rir desde aquela aula. Vai ser difícil. Vamos ver se você consegue se segurar. Vamos ver se você consegue passar. No caso, eu tenho para você aqui, Rodrigo, 5 perguntas. Vamos ver quantos pontos você faz e depois a gente vai comparar aí com outros entrevistados, tá? Vamos ver. Claro que esse quadro é só para pessoas mais próximas aí, né? Que a gente tem liberdade de fazer. Então vamos lá, Rodrigo. A primeira pergunta é: Alex Kidd é legal? Não, mas essa você tem que contar a história depois, né? Tem que contar essa história depois. Vai lá no canal do Rodrigo que vai gravar um vídeo só contando essa história do Alex Kidd. Ninguém vai entender. O Alex Kidd é legal, senão ninguém vai entender isso aí. Bom, você perdeu de cara, tá? Perdi Mas a primeira. vamos ver se você consegue se segurar na próxima, ok? Você já perdeu. O Rodrigo não marcou nenhum ponto, viu, pessoal? O cara estreou aqui o nosso quadro e não marcou nenhum ponto. Mas vamos lá, vamos para a segunda pergunta para ver se o Rodrigo consegue passar sem rir dessa, hein? Rodrigo, bateu abaixo da cintura, é falta? Se segurou. Consegui, tá vendo? Vamos para a terceira. Quem usa de violência não tem inteligência? Você tá buscando esses negócios. Ele fez de sacanagem. Tem que explicar. Vou explicar agora pro Wilson, pra Lucilene, senão eles não vão entender. Essas frases aí são frases lá de trás. Da nossa infância. Foram frases lá de trás. A gente tem que gravar qualquer hora outra entrevista só para contar a nossa infância, né? E da época das pegadinhas também, né? Das pegadinhas que a gente fazia também nas ruas de Praia Grande, antes de existirem as câmeras escondidas, antes de existir o YouTube. É bom deixar bem claro que nós já fazíamos pegadinha, né, Rodrigo? Nossa, e quase entramos em várias encrencas. Várias crias. Nossa senhora, hein? Rodrigo, as duas mais difíceis. Se você resistir a essa, cara, eu vou concordar com você que DC é melhor que Marvel, hein? Você tem que resistir a essas perguntas. Essas são bem difíceis. Se você resistir às duas, tá? Aí eu vou assumir aqui publicamente que DC é melhor que Marvel. Então o desafio é difícil. A pergunta é: Rodrigo. Vai a pergunta também. Qual é o amor que fica? Difícil demais. Essa aí, cancela, esquece. Não precisa responder, tá? Deixa pra lá. Essa você cancela, não precisa responder. Agora a última, essa eu acho que você não vai resistir. A última pergunta do dia, encerrando o nosso quadro. Rodrigo, mosquito pica? Tá aí mais uma coisa que veio lá de trás. É mais uma frase lá de trás. Piada proibida para o horário. Mas... Ai, meu Deus. E o pior é que são coisas mais pelo contexto, né? Ai, meu Deus, a gente era muito novo, a gente era muito pequeno, meu, nossa senhora. Cara, eu queria ter feito isso com você, tá? Pra mim é um saudosismo, cara, e foi muito bacana ter você aqui. Vou deixar agora o Wilson e a Lucilene se despedirem também. Eu já vou dar meu tchau aqui pra você, tá? Ô, Rodrigo, obrigado, cara, obrigado. Você trouxe mais conhecimento para nossa TV Web Santos, que está sendo um sucesso aí, sob a direção do Wilson. Tá muito legal, muito bacana aí esse projeto que o Wilson idealizou aí. A rádio também vem ajudando, vem apoiando a Rádio Web Santos. E, cara, obrigado mesmo aí por ter participado com a gente, ter trazido o seu conhecimento, ter trazido para a gente suas informações. Eu queria ter iniciado a nossa entrevista, né, de maneira diferente. Você é um cara muito descontraído, você é um cara muito divertido, e a formalidade do Wilson foi muito justa aí, né, para trazer aí essa parte séria do seu trabalho, tudo isso que você desenvolve tão bem, com tanta competência, com tanta eficácia, né? Mas
Se fosse para eu apresentar o programa, eu já ia começar assim. Ele é o terror que voa na noite. Ele é a espuma que saltou da sua banheira. Ele é Rodrigo Induck. Mas foi muito bom, cara. Foi muito bom mesmo, falando sério. Obrigado mesmo, tá, cara? Eu, em nome da Rádio Web Santos e os alunos da escola, né? Acho que o Wilson vai falar também, e a Lucilene também, que são meus parceiraços. Obrigado aí pelo convite de estar mediando aí essa entrevista que eu fiz questão de mediar. E obrigado, cara. Obrigado. É isso que eu tenho a dizer para você. Eu que agradeço muito, Wilson, porque assim, primeiro pela nossa amizade, né, de tanto tempo, acho que é legal a gente fazer isso, acho que é bacana a gente estar conversando, é um momento muito, muito legal, né, da gente retomar, lembrar coisas lá de trás, ver como é que tá hoje, né, eu acho que é uma coisa que assim, essa irreverência sua também, esses projetos que você tem desde sempre, né, desde que você começou a trabalhar com rádio lá atrás, né, você levou isso para a escola, você leva para o pessoal da escola, né, isso motiva pra caramba, né, os meninos, as meninas, elas conseguem se espelhar em você e eu acho que isso é fantástico, né, é o que eu falo, eu acho que a gente ter essa comunicação, a comunicação ela tem que chegar para todo mundo e eu acho que isso você faz de forma muito bacana e é formidável esse trabalho. Nossa, eu que agradeço muito e, olha, a Rádio Web Santos está de parabéns mesmo, eu acho que é muito, muito legal mesmo. Estamos chegando ao final do nosso 11º encontro online. Rodrigo, a Escola Estadual Armando Santos agradece a sua disponibilidade em ter aceitado o nosso convite. E esperamos poder contar com você em outras oportunidades, ok? Sim, claro. Poxa, Rodrigo, infelizmente a nossa live está chegando ao fim, viu? Amei esse bate-papo. Nossa, eu achei muito legal, me diverti bastante, viu? Mais uma vez, muito obrigada por nos proporcionar essa noite tão agradável, tão incrível. Parabéns por seus projetos e muito, mas muito sucesso mesmo na sua carreira, tá? Gostaria de agradecer mesmo, agradecer muito a todos vocês três, a toda a comunidade da escola, né? Agradecer ao Wilson, ao professor Wilson, você, Lucilene, e agradecer também a gestão da escola, né, Armando Santos, né, que a gente sabe, né, que a escola ela é parceira, ela ajuda, ela está ali justamente para isso. E quando a gente vê que a escola está parceira de um projeto tão importante quanto esse, de um projeto que aproxima os alunos, aproxima pessoas que não são da comunidade da escola, isso é muito legal. E é como eu falei aqui para o Wilson, isso estimula muitas meninas, especialmente meninas, né? Hoje que a gente precisa, sim, colocar as meninas aí produzindo mais, a gente quer ver mais meninas produzindo conteúdo, jogando, fazendo muita coisa, né? Então, eu acho que isso é importante, isso traz um engrandecimento aí para a comunidade, toda a comunidade também, que às vezes é uma comunidade que é uma comunidade carente, às vezes, pessoas que vão assistir, de repente, são de comunidades carentes, né? Que se veem motivadas e percebem que é possível fazer sim, apesar das dificuldades, é possível fazer, é possível ter um sonho, né? Isso é bem bacana. Então, parabéns, adorei o bate-papo, foi muito legal, rever o Wilson foi muito legal, falar com o Wilson também, conhecê-lo, conhecer você também, Lucilene, eu achei que foi fantástico, né, a gente conversar aqui, foi uma noite muito gostosa, muito bacana. E agradecer a todos os alunos também, né, sem esquecer os alunos e todos os outros professores também. Foi um prazer ter você aqui e aguardamos outra oportunidade de você aqui também, tá bom? Com certeza, pode deixar. Combinado. Olha, pessoal, a TV Web Santos tem um compromisso de levar conhecimento, informação e prestação de serviço a toda a comunidade. Lembrando aí que este canal, a educação tem voz e independência. E você de casa, gostou dessa live? Então você já sabe, né? Dê aquele like bem legal, compartilhe com seus contatos e ative o sininho aí para receber as nossas notificações. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva agora no nosso canal. E também no canal do Rodrigo. Repetindo aí, o canal Rodrigo Anselmo, beleza, pessoal? Combinado, hein?
Acessem também a Rádio Web Santos, que aparece aqui na descrição, ó, www.escolaarmandosantos.webnode.com. A TV Web Santos agradece a participação de todos. Tchau, pessoal! Tenham uma excelente noite de muita luz e até a próxima, se Deus quiser. E para vocês que querem seguir, que querem saber um pouquinho mais de cultura pop, sobre entretenimento, jogos, quadrinhos, livros e tudo mais, é só me seguir aí nas redes sociais, tá? Então, se você procurar lá no Instagram, tá lá, @RodrigoAnselmoCarmo, tá? O meu canal, que é o YouTube, né, Rodrigo Anselmo Canal, no finzinho tem canal, e eu também agora estou começando a fazer algumas lives ali de jogos na Twitch também, né, fazendo lá um chat bem legal pra gente. Aí esse fica com Rod, com Y, Anselmo. Então, se vocês quiserem, podem me chamar a qualquer momento, trocar uma ideia, precisarem de alguma informação, precisarem de alguma ajuda. Tô querendo criar conteúdo, tô querendo fazer alguma coisa, só conversar comigo, me chama lá no Instagram, me chama lá no privado ali, a gente vai trocando uma ideia, beleza? Obrigadão, gente, valeu!